capítulo 13. Um tema que foi adotado nesse mês, onde fala do princípio da honra. É um princípio, é um legado que Jesus Cristo deixou para os teus filhos aqui na terra. E nós não podemos esquecer deste princípio, porque quem honra, honra, será honrado, amém? Romanos 13, vamos ler os 3 primeiros versículos e depois vamos ler o versículo 7, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor delas. 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Pode sentar. O princípio da honra, um princípio, um legado deixado pelo próprio Deus para nós. Um princípio que não pode ser esquecido. A Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades superiores. A Bíblia nos ensina que nós devemos honrar os mais velhos. A Bíblia nos ensina que nós devemos honrar os presbíteros, pastores da igreja. Por quê? Porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. Todas as autoridades foram constituídas por Deus, porque não há autoridades que não venham de Deus. Não há autoridades que não foram ordenadas por Deus. O que é honrar? Honrar é nada mais que distinguir, destacar alguém. Honrar é reconhecer aquilo que nós não fizemos e reconhecer aquilo que ele fez. Honrar é reconhecer aquilo que nós não criamos e reconhecer aquele que o criou. Honrar é reconhecer aquilo que esteve em nosso alcance e nós não alcançamos e reconhecer aquele que alcançou. Então, nós podemos observar que honrar é colocar alguém em destaque. É colocar alguém que fez algo que nós não fizemos. E este alguém se chama o nosso Senhor Jesus. Esse merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Porque não tem como nós glorificar a Deus sem primeiro nós honrar a Ele. Não tem como nós exaltar
ao nosso Senhor Jesus sem primeiro nós honrarmos a Ele. Então, honrar se chama reconhecer aquilo que alguém fez primeiro. Honrar é reconhecer aquele que teve a coragem de enfrentar uma cruz pelas nossas transgressões. Honrar significa demonstrar amor para com Deus e para com o próximo. Honrar significa reconhecer aquilo que o próximo fez. E algo nos chama a atenção, que o princípio da honra, presbítero Ícaro, está sendo esquecido não só por aqueles que estão em fora, mas principalmente por aqueles que têm servido a Deus. Então, honrar é valorizar aquele que merece toda a honra e todo louvor e toda exaltação. Então nós podemos ver e aprender nessa noite que nós devemos honrar as autoridades superiores. Porque as autoridades superiores, as autoridades governamentais foram constituídas por Ele. Imagina uma nação sem autoridade governamental. Que bagunça que seria. Não teria absolutamente ordem nenhuma. Porque essas autoridades foram constituídas por Deus para quê? Para que eles criassem as leis e para que as leis fossem cumpridas por nós. E as autoridades devem ser honradas. Mas eu digo a coisa nesta noite. Mas as autoridades também podem ser desonradas. Sabe quando as autoridades podem ser desonradas? Quando elas desonram ao nosso Deus. Quando as autoridades criam a lei que está contra os princípios da Bíblia Sagrada, nós devemos desonrar o homem e honrar a Deus. Como uma autoridade governamental vai aplicar uma lei na qual o homem pode se unir com outro homem, uma mulher pode juntar-se com outra mulher. Como uma autoridade governamental pode aplicar uma lei concedendo o aborto? Isso é uma desonra ao nosso Deus. E a Bíblia diz que quando há esse tipo de atitude sobre as autoridades governamentais, nós poderemos desonrar essas autoridades e honrar ao nosso Deus. E é o que nós mais vemos agora, nos últimos tempos, é esse tipo de situação. As autoridades governamentais, as autoridades políticas, desonrando a palavra de Deus. E nós podemos desonrar essas autoridades como? Como? Não aceitando, pregando a palavra, mostrando o que é certo dentro da palavra. Como nós temos honrado o nosso Deus? Nós, como servo de Deus, como nós temos honrado? Nós podemos ver aqui um grande exemplo que se encontra em Gênesis. O exemplo de Abraão. O maior exemplo que ele trouxe ao nosso Deus, quando ele fala assim, ó, a Bíblia diz que Deus aparece a Abraão e diz assim, Abraão. E Abraão diz assim, eis-me aqui, Senhor.
E a Bíblia diz que Deus pede algo para Abraão, algo que ele mais amava. A Bíblia diz que Deus fala assim: olha, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e vai à terra de Moriá, porque lá tem uma montanha que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Deus falou assim: vai à terra de Moriá, e lá tem uma montanha que eu vou te mostrar, Abraão. E a Bíblia diz que Abraão levanta de madrugada, e ele abardou o teu jumento, e trouxe consigo os seus 2 servos, e Isaque, e falou que ele fendeu lenha para o holocausto. A Bíblia, então nós podemos observar que Deus faz um pedido a Abraão, que fosse para nós, certamente nós iríamos recusar. E Abraão, o próprio Deus falou assim: Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem tu amas, e leva para o sacrifício sobre o holocausto. E a Bíblia diz que ao 3º dia, quando Abraão ia para as terras de Moriá, a Bíblia diz que Abraão vê o lugar do sacrifício. E Abraão diz assim para os moços: olha, fica aqui com a jumenta, que eu e o moço Isaque vamos ali adorar ao nosso Deus. E assim que nós adorarmos o nosso Deus, nós voltaremos. E a Bíblia diz que indo Abraão com Isaque, a Bíblia diz que Abraão dá a lenha a Isaque a levar ao lugar do sacrifício. E Isaque olha para o pai Abraão e fala assim: Abraão, eu tenho aqui a lenha e o fogo, e aonde está o cordeiro para o holocausto? E uma coisa mais linda que eu vejo aí, Abraão falando com o teu filho: Deus proverá para ti. Nós podemos observar que quando Abraão fala isso com Isaque cai na real. E nós podemos observar que Isaque não corre, não foge do teu pai. Abraão fica calado. Isaque fica calado. Deus proverá para ti. Logo nós podemos observar que Isaque sabia que ele era o filho que o teu pai Abraão ia sacrificá-lo para Deus. O que eu quero dizer com essa palavra? Que o que estava em questão aqui não era o Deus que nós servimos privar o filho Isaque do teu pai Abraão. Porque a própria palavra fala assim: olha, que quando Abraão coloca o teu filho Isaque em cima da lenha, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou do céu e fala assim: Abraão, Abraão, não faça mal ao moço. Agora eu sei, Abraão, que tu temes a Deus. Então nós podemos aprender essa noite, obreira Ana, que Deus não queria que Abraão privasse do seu filho, mas ele queria ver a expressão da honra, a demonstração da honra. Então nós podemos observar que Deus, quando fala assim: não faça mal ao teu filho, porque agora eu sei que tu temes a mim. Sabe o que Deus quis dizer para Abraão naquele momento? Agora eu sei, meu servo Abraão, que tu amas mais a mim do que o teu filho. Deus queria era a demonstração, era a expressão da honra de Abraão nessa atitude.
Porque o que conta aqui é a expressão da honra. Outra passagem muito linda, que fica em Mateus 26, 6. Quem quiser abrir sua Bíblia para acompanhar comigo. Mateus 26, 6. Mateus 6, capítulo 6. A Bíblia diz que em Betânia, em casa de Pedro, de Simão, o leproso, a Bíblia diz que entra uma mulher com um vaso de alabastro com unguento, muito caro. E a Bíblia diz que aquela mulher toma uma atitude que deixa os discípulos de Jesus indignados. A Bíblia diz que esta mulher despeja o vaso de alabastro com unguento na cabeça de Jesus quando ele estava sentado à mesa, jantando com o seu discípulo. E a Bíblia diz que o discípulo indignado falou assim: que desperdício, tão caro esse unguento. Será que esta mulher não vê que era melhor vender e dar aos pobres? Vender e repartir o dinheiro com os pobres? E a Bíblia diz que Jesus, vendo o seu discípulo tomando essa atitude, ele explica para o discípulo o princípio da honra. A Bíblia diz que Jesus chega para o discípulo e fala assim: por que afliges esta mulher? O que ela fez, o ato que ela fez, foi um ato bondoso para comigo. Foi um ato que nenhum de vocês fizeram até agora. Sabe por quê? Porque esta mulher está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. E será que vocês não têm tempo para ter com os pobres? Os pobres vão ficar sempre convosco, mas a mim não. Eu não vou estar sempre convosco. A ação dessa mulher foi algo tremendo, porque ela não olhou pelo preço, pelo valor. Ela procurou o momento. Ela aproveitou a oportunidade de estar adorando a Deus. Ela não preocupou com o preço do vaso, do unguento. Ela não preocupou, porque o que contava ali era a expressão da honra. E você sabe o que aconteceu? No verso 13, Jesus falou assim: olha, em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então nós podemos observar que esta mulher está sendo honrada até hoje quando o evangelho de Deus é pregado. Sabe por quê? Porque ela expressou honra para o Senhor Jesus. Ela fez algo que ninguém tinha feito naquele momento. Olha, sua atitude, filha, vai ser lembrada para sempre. A expressão da tua honra para comigo vai ser lembrado, vai ficar na memória de muitos. E aonde quer que este evangelho for pregado, você vai ser lembrada. O seu nome vai ser mencionada. Então nós podemos observar que esta mulher não importou pelo preço,
Não importou pela quantidade que ela tinha, o que importou para ela ali foi a oportunidade, foi o momento de honrar Jesus. E uma pergunta eu deixo nesta noite para os nossos corações: como nós temos honrado ao nosso Deus? Como nós temos honrado ao nosso Deus? Será que nós temos prestado honra ao nosso Deus verdadeiramente quando nós entramos na casa do Senhor Jesus, na casa de oração? Como nós temos honrado o nosso Deus? Como nós temos honrado o anjo da igreja, na qual Deus honrou para estar diante da obra dele aqui na terra? Como? A Bíblia diz que em 1 Samuel, olha para você ver o que Deus faz. Deus honra, mas Deus também desonra. A Bíblia diz que em 1 Samuel, capítulo de número 2, verso 27, presta muita atenção nesta palavra, que diz assim: e veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi, olha Deus falando, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas, os filhos de Israel. 29. Porque dais coices contra os sacrifícios e contra a minha oferta de manjares, que ordenei à minha morada, e honra os teus filhos, ó Deus falando, Eli, tu está honrando mais os teus filhos do que a mim. Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, desprezarei. Nós podemos observar que Eli estava tratando a casa de Deus com desprezo de qualquer maneira, porque na hora de Eli disciplinar os teus filhos, ele não fez. A casa de Deus estava uma desordem, a Bíblia diz. O fracasso de Eli como pai e ministro do Senhor resultou na seguinte: o castigo divino sobre Eli, sobre os seus filhos e a sua família. Eli estava relaxadamente no respeito ao ministério. E quando isso acontece, a glória de Deus se afasta da casa do Senhor. Não há manifestação dentro da casa de Deus quando acontecem tais coisas que não é aprovada por Deus. A Bíblia diz que os filhos de Eli, deixa eu ver aqui, isso é no verso 22, era porém Eli já muito velho e ouviu tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos
se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha o que os filhos de Eli estavam fazendo. E Eli, como sacerdote, deveria logo ter repreendido os teus filhos. Mas Eli não teve autoridade para fazer algo. E quando o anjo da igreja faz tal coisa, Deus não aprova. Uma desonra para Deus o que Eli fez diante da presença dele. Uma desonra. A Bíblia vai nos dizer também em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Uma desonra. Outro ato de desonra. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1. A Bíblia diz que um varão chamado Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade. E a Bíblia vai nos dizer que ele retém uma parte do dinheiro e deposita nos pés dos discípulos, dos apóstolos. Mas ele, ao depositar uma parte do dinheiro, o Espírito Santo revela para Pedro. E olha o que Pedro fala. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava ao teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. E levantando os jovens, cobriu o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E a Bíblia vai nos dizer que no espaço de menos de 3 horas aparece quem? A esposa de Ananias. A Bíblia diz que Pedro vai e relata o que aconteceu e confirma com ela. E Pedro fala assim: olha, não foi vendida por tanto? Por que você consentiu que o teu esposo fizesse este mal perante o Senhor Espírito Santo? Está vendo estes homens aqui à porta? Eles acabaram de enterrar o teu marido. E vai levar você também. E a Bíblia diz que ela caiu e expirou. O que eu quero dizer aqui, o que estava aqui não era o valor em si, era a expressão da honra. Nós nunca podemos dizer, escuta aqui, nós nunca podemos dizer assim: olha, eu vou honrar a Deus com tanto. Agora nós podemos dizer assim: eu vou honrar a Deus por aquilo que Ele já me honrou. Porque nós não temos capacidade de honrar ao nosso Deus, porque Ele já é honrado, em cima no céu e embaixo na terra. Ele já é honrado. Não tem como nós honrar o nosso Deus falando assim: vou entregar porque eu quero honrar a Deus. Não, nós vamos expressar esta honra entregando o nosso dízimo, entregando a nossa oferta, entregando aquilo que é de direito ao nosso Deus, porque Ele já me honrou e já honrou as vossas vidas. E eu creio
que quando nós honramos ao nosso Deus, Ele nos honra. Eu quero falar aqui alguns aspectos importantes no princípio da honra. Primeiro aspecto, a honra faz Deus acreditar em nós. A honra faz Deus acreditar em nós. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, Ele honrou os seus discípulos. E os discípulos honrou a Ele. E quando o discípulo honrou a Ele, Ele falou assim: olha, já que vocês me honraram, eu vou para o Pai, mas voltarei. Vou para o Pai preparar lugar, mas voltarei. Olha, sabe o que Deus estava falando? Eu acredito em vocês. Vocês vão ficar responsáveis pela minha obra aqui na terra. São vocês que vão ficar responsáveis para minha obra, fazer minha obra aqui na terra. O próprio Jesus, quando estava aqui, Ele precisou de alguém para estar ao lado dele. O que eu quero dizer com isso? O anjo da igreja precisa de nós, precisa acreditar em nós, para nós fazermos a obra junto com Ele. Se o anjo da igreja não acreditar em nós, como o anjo da igreja pode sair para fazer a obra em outros lugares? Se o anjo da igreja não acreditar naqueles que foram levantados para fazer a obra, como ele pode constituir obreiros, formar obreiros para tomar conta de igrejas? Então nós podemos ver que a honra faz com que Deus acredita em nós. Outro aspecto, a desonra provoca perda e descrédito ao Senhor. Quando nós desonramos, não tem como a obra avançar. Por quê? Porque Deus perde a credibilidade em nós. Deus não tem credibilidade em nós. E o nosso pastor também não vai ter credibilidade nos seus obreiros. Por isso a Bíblia é bem clara em falar em Romanos 13: honrai as autoridades superiores. Será como nós estamos honrando as nossas autoridades? Como nós estamos honrando o nosso Deus quando nós adentramos a casa do Senhor? Como nós estamos honrando o nosso irmão, a nossa irmã, as nossas crianças? Filhos, como vocês estão honrando os vossos pais? Sabia que tem muitos filhos que não honram os seus pais, não obedecem aos seus pais? Tem pai que pede um copo de água ao teu filho, tem filho que não pega. Não honra o teu pai. Honrar é obedecer. É um princípio bíblico. Honrar é obedecer, é valorizar alguém que está acima de você. É obedecer. Será que nós temos honrado aquele que Deus honra para estar em cima do altar, para pregar a palavra de Deus? Como nós temos comportado dentro dos templos? Ô presbítero Wanderson, esta palavra, esse tema tocou muito em meu coração, porque nós vemos tanta desonra dentro da casa de Deus. Tem pessoas honrando
telemóvel mais do que o próprio Deus. Tem pessoa honrando o irmão que está do seu lado mais que o próprio Deus. Essas coisas não podem acontecer na vida do servo de Deus. Não pode acontecer na vida do cristão. Todas as vezes que eu entro aqui no templo sede, nesta igreja, como em todas as outras igrejas, eu não canso de ler aquele versículo, que se conta em Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Vamos ler. Quem quiser abrir a Bíblia comigo. Eclesiastes 5, 1. Olha para você ver o que fala esse versículo, que o pastor colocou ali em todas as igrejas. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Guardem, que nós devemos guardar o nosso pé. Sabe o que esse versículo fala? Que nós temos que nos preparar espiritualmente, primeiramente, sabe aonde? Dentro da nossa casa, antes de vir para a casa de Deus. Para quê? Para que nós temos as condições de ouvir a palavra. Nós não podemos entrar na casa de Deus sem condições de ouvir a palavra. Nós temos que adentrar a casa de Deus com propósito. Não, eu vou para honrar o meu Deus. Eu vou honrar aquele que Deus colocou para ministrar nessa noite. Eu vou entrar na casa de Deus para honrar o meu pastor, para expressar honra para o meu pastor. Nós estamos vendo tanta desonra. Eu fiz uma viagem há 2 anos para um país, e eu fui numa festa, uma igreja tinha mais ou menos umas 600 pessoas. Eu sei que tinha 3 fileiras de cadeira, e eu lembro que na fileira do meio só tinha jovens sentados. E na hora da adoração, escuta bem isso que eu vou dizer. Na hora da adoração, ninguém via ninguém levantando nem saindo. Mas na hora que o pastor pegou o microfone para pregar, aquilo, eu chorei, presbítero Rico, na hora que eu vi aquilo. A ala do meio, que tinha os bancos dos jovens, tinha ali mais ou menos uns 200 jovens, naquela ala do meio. Se sobrou ali uns 30, 40 jovens, foram muitos. E eu falei assim: meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão, Pai. Desonrou o pregador da noite. Mas eu quero dizer que aquele homem falou com autoridade, e Deus honrou ele de tal maneira que no final, no término do culto, foi uma glória manifesta naquele lugar. O Espírito Santo falou assim com ele, em meu coração: olha, eles estão desonrando, mas eu vou te honrar. E aquele homem foi usado de tal maneira naquele lugar, que a glória e o poder de Deus foi de uma forma tremenda naquela noite. O que eu quero dizer com isso? Que nós devemos honrar aquele que Deus honrou primeiro para pregar a palavra. Não desonra o teu pastor. Não desonra, porque esse é um princípio que Deus não aprova. Vamos honrar mais ao nosso Deus. Vamos dar crédito mais à palavra de Deus. Hoje é um culto de ensinamento. E eu não quero que nós viemos sair daqui da mesma maneira. Nós entramos aqui para aprender. Nós entramos aqui para aprender e colocar essa palavra em nossos corações para se aplicar em nossos dias. Pastor levantando
da oração para ir lá fora repreender obreiro. Não estou falando que é nessa igreja. Não sei se aconteceu aqui, mas acontece esse tipo de coisa. Honra o teu pastor, honra o teu irmão. Que muitas das vezes eu falo aqui, muitas das vezes o irmão que está do seu lado quer ouvir a palavra, mas tem abençoados que não quer deixar o teu irmão ouvir a palavra. Mas pode dizer para ele assim: ó, deixa eu ouvir a palavra, meu irmão. Deixa eu ouvir a palavra de Deus. Deixa eu honrar o meu irmão que está lá em cima pregando. Ele não subiu ali de qualquer maneira. Deixa eu honrar. E nós temos esse princípio, não pode afastar das nossas vidas. Honrai também as autoridades. A Bíblia diz aqui assim, olha para você ver o que Romanos fala. Honrai os magistrados. Olha, os magistrados não são terror para as boas obras. Por que vamos ter medo se nós fazemos as boas obras? Porque nós vamos ter medo das autoridades. Quando nós fazemos algo de bom para as nossas autoridades, as nossas autoridades vai ser bênçãos para as nossas vidas. Vai ser bênção para as nossas vidas. Olha, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela. Faze o bem. Quando nós, esse versículo fala assim, ó, faze o bem e terás louvor dela, fala assim, olha, honra aquele que merece honra, que você vai ser privilegiado, você vai ter louvor delas, das suas boas obras. Então nós podemos observar que quando nós damos crédito à palavra de Deus, quando nós honramos aquele que Deus constituiu, que são as autoridades superiores. Quando eu falo autoridades superiores aqui, são todos, são as autoridades governamentais, é o anjo da igreja, são os mais velhos, são as autoridades públicas. Eu estou englobando aqui de forma geral. Honre as autoridades constituídas por Deus. Porque quando nós desonramos as autoridades constituídas por Deus, Ele certamente nos desonrará. Amém? Eu quero pedir a amada igreja para se pôr de pé. E eu quero que você coloque essa palavra em teu coração. Uma palavra que Deus me deu nessa noite. Que você venha tomar posse